Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma pintura efeito madeira de um jeito mais fácil do mundo. Mesmo que tu nunca tenha feito nenhum efeito madeira, usando essa técnica tu vai conseguir fazer. Esse é o efeito madeira mais simples e fácil de fazer, e a gente pode usar essa técnica para pintar várias coisas. Eu vou mostrar algumas coisas que eu já pintei usando esse efeito madeira. E depois eu já mostro para vocês o passo a passo de como fazer essa pintura efeito madeira. A gente pode usar essa pintura efeito madeira para pintar bancos de cimento, assim como eu pintei esse daqui, ficou um efeito bem realista. Essa pintura também pode ser feita em dormentes de cimento que fica imitando a madeira. Todas essas pinturas que eu estou mostrando aqui nesse vídeo eu fiz usando essa técnica de efeito madeira, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês nesse vídeo. Usando os mesmos produtos a gente pode fazer a alteração do tom da cor, pode fazer um tom mais claro e um tom mais escuro, vai depender da quantidade de pigmento que a gente usar. Os produtos que a gente precisa usar para fazer essa pintura são facilmente encontrados em lojas de materiais de construção, então vocês não vão ter dificuldade nenhuma para encontrar esses produtos. Essa é uma mesa que eu pintei com esse efeito madeira e ficou realmente parecendo uma madeira. Reparem que a gente pode utilizar essa mesma técnica para pintar diversas coisas, tanto quanto vasos, mesas, dormentes de cimento. Lembrando que todas essas coisas que eu mostrei aqui para vocês, todos esses artesanatos são artesanatos feitos de cimento. Tudo são peças feitas de cimento pintadas com efeito madeira. Olha só que lindo que ficou esse vaso. Agora que eu já mostrei para vocês tudo que a gente pode estar pintando com esse efeito madeira, então vamos ao passo a passo, que é muito simples. Para iniciar, os produtos necessários são tinta e pigmento amarelo ocre. Eu vou fazer esse efeito aqui nesse vaso de cimento para mostrar para vocês o passo a passo. Depois de aplicar a tinta com pigmento amarelo ocre e esperar o prazo de secagem, eu coloquei aqui nesse pote resina. E agora eu vou acrescentar aqui os pigmentos, que são pigmento cor de laranja, pigmento marrom e pigmento preto. Agora, para obter o tom desejado, tudo vai depender da quantidade de pigmentos que a gente utilizar, então prestem bem atenção. É sempre nessa proporção assim, mais pigmento marrom e depois a gente vai diminuindo essa quantidade. A gente colocou aqui mais marrom, aí a gente coloca agora um pouco menos de cor de laranja, menos do que a gente colocou de marrom. E depois o preto é bem pouquinho mesmo. Ó, observem que eu coloquei menos do que eu coloquei de pigmento marrom. E agora, com o pigmento preto, vocês devem ter muita atenção. Eu vou colocar aqui uma gotinha só. Pigmento preto, ele deve ser colocado em bem menos quantidade, porque ele pode alterar toda a cor e ficar muito escuro. Agora eu vou misturar bem. Com a ajuda de um pincel, eu vou misturar. Vocês vão precisar de 2 pincéis, um para pintar com a resina e um para pintar com a tinta com pigmento amarelo ocre que eu mostrei antes. Depois de misturar bem a resina com os pigmentos, o tom obtido é esse, é um tom mais avermelhado se vocês colocar os pigmentos na proporção que eu falei, sempre mais marrom, pouco menos de cor de laranja e bem menos preto. Eu não tenho uma quantidade exata que eu coloco de pigmentos, eu coloco a olho mesmo, só olhando eu vejo mais ou menos a quantidade certa. Se vocês colocarem nessa proporção, vocês vão acertar no tom. E vocês podem fazer também um tom mais escurecido e mais avermelhado. Vocês podem colocar um pouco mais de preto, se quiser um tom mais escurecido, e um pouco mais de cor de laranja para ficar um tom mais avermelhado. O ideal é a gente pintar um pouco e observar a cor. Se a gente achou que ficou uma cor muito clara, a gente acrescenta um pouco mais de pigmento. Eu vou acrescentar um pouco mais de cada pigmento aqui na minha resina. Lembrando, pessoal, que antes da gente aplicar a resina com os pigmentos, a gente tem que aplicar umas 2 demãos de tinta com o pigmento amarelo ocre. Sempre coloquem bastante pigmento amarelo ocre na tinta. Se colocar pouco pigmento, vai ficar só uma cor amarela clara e vocês não vão obter um tom de madeira bem bonito. Então, para ficar um tom bonito, o fundo tem que ser amarelo ocre, bem ocre mesmo. Eu poderia ter colocado mais pigmento amarelo ocre na tinta que eu pintei esse vaso. Reparem que não ficou bem um amarelo ocre, mas não ficou um amarelo claro, ficou um amarelo mais escuro e assim também serve para a gente fazer o efeito madeira. Mas quanto mais amarelo ocre ficar o fundo, melhor vai ficar o efeito madeira.
Na hora de aplicar a resina com os pigmentos, a gente vai fazendo tons de madeira mais claros e tons mais escurecidos conforme a gente vai passando o pincel. Nessa hora, vocês vão fazendo o efeito que quiser. Quanto mais rústico vocês deixar o artesanato de cimento que vocês forem pintar com efeito madeira, mais parecido com madeira ele vai ficar. Reparem que esse vaso aqui eu não alisei ele ficou uma peça bem rústica, com bastante imperfeições. Uma dica muito importante é você sempre utilizar a tinta ideal para cada tipo de trabalho. Por exemplo, se for fazer pintura efeito madeira em dormentes de cimento, usem uma tinta específica para pisos. E sempre usem tinta de boa qualidade para ficar um trabalho bem feito. Pessoal, já vão comentando aqui embaixo nos comentários me dizendo o que vocês estão achando dessa pintura. Se estiver gostando, deixem o like e já vão compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecem. Compartilhem nas suas redes sociais para mais pessoas também aprender a fazer esse efeito que é muito fácil. Com certeza vocês podem estar ganhando um dinheiro ainda com esse trabalho. Inclusive esse vaso que eu estou pintando agora, ele já está vendido. Esse modelo que eu costumo fazer para vender mesmo. Eu esqueci de falar, pessoal, que essa resina usada para fazer essa pintura é a resina à base de solvente. Eu sempre aplico 2 demãos de tinta e de 2 a 3 demãos de resina com os pigmentos. Sempre esperem o prazo de secagem entre uma pintura e outra. Eu vou finalizar aqui essa pintura efeito madeira e já volto mostrando para vocês o resultado. Olha só como ficou lindo, pessoal. Me contem o que vocês acharam. Eu consegui pintar só com aquela resina essas 2 peças de artesanato de cimento. Consegui pintar esse vaso e essa mesinha que está aqui do lado. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar que eu vou responder. E se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem com mais pessoas para ajudar o canal a crescer e eu conseguir produzir mais vídeos trazendo outras ideias para vocês. Eu te convido também a se inscrever aqui no canal e assistir mais vídeos. Todos esses artesanatos de cimento que eu mostrei nesse vídeo hoje, eu já mostrei o passo a passo detalhado de como fazer cada um deles em outros vídeos aqui do canal. Um beijo, fiquem todos com Deus e nos encontramos no próximo vídeo com outro artesanato de cimento. Vídeos novos aqui no canal toda quarta-feira às 20 horas. Espero vocês lá. Beijos!